Eu tive que dividir a aula, porque a gente não consegue subir o vídeo a partir de 15 minutos, tá? Então, continuando, eu vou falar agora sobre a lei de Wolff. Julius Wolff foi um anatomista alemão e cirurgião, e ele criou uma lei dizendo que as tensões que são impostas aos ossos geram modificações no seu tamanho, na sua forma e na densidade desse osso, tá? Então, o que isso quer dizer? Um osso submetido a cargas constantes e num limiar maior do que o que ele está habituado, consegue fazer uma mudança de função, seguida de uma mudança na arquitetura interna e na conformação externa desse osso, tá? O que torna o osso algo único, como se fosse uma impressão digital. Então, por exemplo, a conformação externa que esse osso vai ter, o grau de mineralização, se a pessoa era desnutrida ou não, são marcas que ficam no osso por conta da arquitetura interna e da conformidade externa, que servem como uma impressão digital mesmo, tornando isso único e fazendo com que possa ser usado na medicina forense, por exemplo, tá? Porque ele consegue diferir a época que essa pessoa viveu, o sexo, tá? Tudo isso fica contido no osso. E o Julius, a lei de Wolff, ela fala muito de modelação e remodelação, tá? Existem alguns professores que fazem essa diferenciação e atualmente a grande maioria falam só de remodelação. Então aqui, o que ele coloca? Que a modelação seria algo relacionado à prevenção de danos. Tá? Então, por exemplo, o osso consegue se redimensionar em diâmetro, consegue se tornar mais resistente para prevenir danos sofridos pelo aumento de peso crônico, por exemplo. Tá? E a remodelação está ligada ao processo de reparo que esse osso precisa sofrer com um estresse agudo ou por ser submetido a estresse crônicos acima do limiar, que pode fazer fraturas por tensão, por exemplo. Então, aqui nesse esquema, fica bem legal para a gente ilustrar a lei de Wolff, tá? Então, vamos levar em conta que isso aqui é uma trabécula óssea, onde foi dado um zoom nela, e aí a gente pode observar que a trabécula óssea, ela está um pouquinho inclinada. Então, vão ser submetidas sobre ela, que são essas setinhas pretas, forças de compressão, tá? E esse osso, com o passar do tempo e essa força sendo incidida, ele começa a se remodelar no sentido da força, para ganhar resistência, tá? Então, esse osso vai sofrer processos aqui no A, de absorção de material ósseo e no D, deposição de material ósseo. Isso faz com que aqui na figura C, ela esteja completamente alinhada no sentido da força. Para que isso? Para que ela ganhe resistência a essas forças que ela vai ser submetida, tá? Aí vamos falar um pouco dos tipos de solicitação mecânica que esse osso é exposto. Então, aqui primeiro a gente tem forças de tensão, depois a gente tem forças de compressão, a terceira figura a gente tem forças de torção, forças de cisalhamento e forças de flexão, tá? Então, se a gente analisar as forças, as principais forças incidentes sobre o osso são tensão e compressão, porque elas estão contidas nos outros tipos de força. Então, por exemplo, se a gente pegar um tecido e torcer, a gente percebe que a gente vai ter áreas de tensão e de compressão. Então, aqui, se a gente observar nessa figura, essas áreas mais escuras estão sofrendo compressão. Essas áreas mais claras estão sofrendo tensão. Se a gente pegar a flexão, a gente vai ter áreas de tensão e áreas de compressão.
E no cisalhamento também, a gente vai ter áreas onde o osso, naquele momento, está sofrendo tensão, e em outro momento vai estar sofrendo compressão. Eu coloquei essa figura aqui desse osso, feito uma secção no longo eixo, para a gente conseguir observar como é que essas trabéculas ósseas vão se alinhar no sentido da força, tá? Então, aqui a gente tem a cabeça do fêmur. Vamos imaginar que a minha mão é essa estrutura. Então, aqui a gente tem a cabeça do fêmur, que ela vai estar aqui acoplada no acetábulo, né? Vai estar recebendo as forças de compressão do meu movimento, tá? Então, essas forças vão incidir aqui e essas fibras vão se organizar no sentido da força a qual elas estão sendo submetidas, que são forças de compressão nesse sentido, tá? Do outro lado, a gente tem o trocânter, que ele vai estar sendo submetido a forças de tração dos músculos abdutores, principalmente dos glúteos, né? E aí, as forças de compressão já desse lado vão estar alinhadas no sentido da força que elas estão sendo submetidas. E aqui no meio, ela vai estar sofrendo uma flexão, porque aqui existe compressão e aqui existe tração. Então, aqui onde está existindo essa força de compressão, as trabéculas ósseas estão alinhadas horizontalmente, tá? Segundo a força a qual elas estão sendo submetidas. E é isso que diz a lei de Wolff. As trabéculas ósseas tendem a se alinhar na direção da força para ganhar em resistência, para tornar o tecido mais forte e mais viável de ser submetido a novos estímulos. Então, vamos falar um pouco de adaptação do tecido ósseo, tá? Se ele é um tecido dinâmico e que sofre remodelação, ele é passível de adaptações. A primeira delas é o crescimento, tá? Então, ele se inicia enquanto ainda em fase de feto, e em comprimento esse osso vai crescer até por volta de 18 a 20 anos, tá? Que é quando a gente vai poder visualizar o fechamento dessa placa epifisária, tá? Que serve como um diagnóstico junto com outros exames para que os médicos, através de, por exemplo, uma radiografia de punho, eles consigam ver que o rádio fechou a placa epifisária e que aí a gente teve fechamento do crescimento ósseo. Em diâmetro, esse osso vai crescer durante toda a vida do indivíduo, tá? E ele vai ser adaptado, aumentando ou diminuindo o seu diâmetro, conforme fatores genéticos, conforme a incidência de estímulos biomecânicos, fisiológicos e ambientais, tá? E o equilíbrio da produção e reabsorção óssea também é relacionado à adaptação do tecido, tá? A diminuição da produção óssea ou o aumento da reabsorção nas mulheres se dá inicia-se por volta dos 40 anos de idade e se intensifica na fase de pós-menopausa, e nos homens se inicia por volta de 60 anos. Um outro tipo de adaptação a que esse tecido pode ser submetido é o reparo, tá? Então, quando existe uma lesão, que ela pode ser uma lesão aguda, como uma fratura, então esse osso foi submetido a uma força muito acima do limiar a que ele está acostumado e gerou um dano. Nesse caso, o dano é a fratura. Ou então ele pode ser submetido ao excesso de força acima desse limiar de forma crônica, que aí a gente teria as microfissuras ou fraturas por estresse, tá? O que é relevante de tudo isso? O osso, ele vai fazer um processo de reparo a partir da formação de um calo ósseo e que, através de processos biológicos, esse osso vai sofrer a ossificação, né, que é a mineralização, e até chegar na fase de remodelação óssea, tá? A gente só tem que entender que nessa fase enquanto ele sofre esse processo de remodelação óssea, não é interessante que ele fique sendo exposto à mesma intensidade de força que ele era submetido antes e que causou ou
a fissura por estresse ou a fratura. Por quê? Porque ele precisa desse tempo de ossificação, de mineralização, tá? Então, o paciente pode sim ser submetido a forças para que gerem um estímulo, tá? Mas que esse estímulo seja próximo ao limiar que ele precisa para ter proliferação óssea aqui. Então, por exemplo, se a gente pegar um paciente que foi submetido, teve uma fratura de membro inferior, quando passada essa primeira fase, o fisioterapeuta vai colocá-lo de pé para que a ação da força-peso incida nessa região de fratura e essa força de compressão estimule a formação óssea, tá? E estimule a melhora da densidade nessa região também. Então, o processo de reparo, ele tende a minimizar danos, né? Após ocorrido uma lesão. A gente tem também a remodelação, a adaptação desse tecido, fazendo o aumento de massa óssea, tá? Fazer o aumento de massa óssea em diâmetro desse osso é um processo que demora um pouco mais, em torno de 2 meses, e ele vai fazer uma melhor distribuição das tensões que estão sendo incididas sobre esse osso. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente que tem um aumento crônico de peso, o osso vai se remodelar aumentando em diâmetro, para que, como nesse esquema aqui, a gente possa ter a força de compressão incidindo, que é essa setinha escura na parte de cima, e a gente tem uma diminuição do estresse gerado cronicamente aqui, porque a gente aumentou a área de superfície, tá? Que é diferente dessa segunda figura, onde a gente tem um diâmetro reduzido e um maior estresse por ter uma área menor para a distribuição dessas forças, tá? Então, aí ele vai sofrer um processo de modelamento ou remodelamento, como, por exemplo, o que acontece na grávida, né? Que ela precisa aumentar a sua resistência do osso, porque ela está aumentando de peso, tá? Mas lá na frente, quando a criança nascer e o peso dela voltar ao normal, esse osso vai sofrer um remodelamento e vai voltar ao seu diâmetro habitual, que é o que o organismo dela otimiza como limiar para as forças a qual ela é submetida constantemente, tá? Vamos parar mais uma vez, e aí vem a última parte da aula.